Jornal 91. As primeiras informações do dia. A gente tem observado e visto exatamente nesta questão dos planos de vacinação, as câmaras municipais no Brasil todo, os governadores e prefeitos estão se mobilizando, estão se agilizando para a compra de vacinas, de acordo com o que já falou o próprio Supremo Tribunal Federal, que dá para comprar. Pelo menos a gente está entendendo assim, governadores e prefeitos vão poder comprar as vacinas se não funcionar o Plano Nacional de Imunização. Aqui em Curitiba, por exemplo, ontem o projeto foi aprovado em segunda discussão. Como é que funciona isso? De que forma o Tribunal de Contas do Estado do Paraná vai atuar nesta questão? Exatamente. Até então, antes do surgimento dessas novas leis, que são bem recentes, de fato, são do dia 10 de março, leis federais, antes do surgimento dessas novas leis, aos municípios ficava facultado apenas a parte da aplicação das vacinas, né? Então, a União adquiria, o Estado distribuía, garantia a logística e os municípios aplicavam. A partir de então, há a possibilidade de que os municípios, os estados também façam as aquisições. Inclusive, uma iniciativa recente, já com a efetiva aquisição de vacinas, foi realizada por estados do Nordeste. No entanto, muito embora exista essa possibilidade da aquisição de vacinas, sabemos ainda que existe uma grande limitação a nível mundial na quantidade de vacinas disponíveis, né? É quase como uma operação de guerra, cada país tentando garantir uma quantidade maior de vacinas, e países até mesmo que estão mantendo em estoque vacinas que sequer estão sendo aplicadas ainda em sua população, justamente como uma forma de garantir a imunização mais ampla da sua população, para daí então somente colocar, no mercado mundial essas vacinas disponíveis. Então, essa possibilidade jurídica passou a existir, no entanto, ela é uma possibilidade ainda que vai depender da disponibilidade da oferta de vacinas a nível mundial. E isso ainda é um cenário incerto no nosso momento atual da oferta, né, que é de fato bem limitada frente à demanda que é do mundo todo, por bem dizer. Marcos, quais são as principais orientações que vocês do Tribunal de Contas do Estado do Paraná estão passando para os gestores nesse processo de compra das vacinas? Perfeito, Neymar. As nossas orientações básicas são, em um primeiro momento, de que haja cuidado, haja vista a limitação da oferta de vacina e a possibilidade que essas compras elas aconteçam somente diretamente dos próprios fabricantes. No primeiro momento, cuidado. Por que cuidado? Porque podem surgir nesse cenário eventuais soluções milagrosas que na realidade não são vacinas aprovadas, mas de pretensos vendedores que podem dizer que têm os produtos em mãos, quando na realidade não os têm. E aqui é importante nós frisarmos justamente isso, porque as empresas privadas sequer podem adquirir vacinas ainda em um primeiro momento. Nos casos em que elas adquirirem, também por uma lei de 10 de março, nos casos em que elas adquirirem, elas precisam doar integralmente aquelas doses que elas adquiriram, pelo menos no primeiro momento, elas precisam doar para a administração pública. Então, ela compra, mas ela tem que doar para o SUS. Então, não haveria possibilidade nesse cenário aí de falar em representante ou de intermediário que conseguiu um lote grande de vacinas e vai vender para o seu município, por exemplo. Então, o primeiro ponto que nós frisamos, e isso é muito importante destacar, é que haja esse cuidado no primeiro momento, né? Em seguida, caso de fato haja evolução nessa aquisição das vacinas, é muito importante que a distribuição siga os critérios bem definidos no plano estadual de vacinação, no plano municipal de vacinação, porque o tribunal de fato acompanha o cumprimento daquele critério de priorização que foi definido pelo Estado e pelos municípios.